Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 31 de janeiro. Neste dia, no ano de 1606, Guy Fawkes era executado em Londres após ter falhado a chamada Conspiração da Pólvora. No dia 24 de março de 1603, a rainha Elizabeth I, protestante como seu pai, o rei Henrique VIII, morreu sem deixar descendentes, com a coroa da Inglaterra passando para James I, que nessa época reinava como James VI da Escócia, também ele protestante. No início do seu reinado, James I prometeu uma maior liberdade religiosa na Inglaterra e uma diminuição na perseguição contra os católicos, algo que não se verificou. De fato, os primeiros anos do reinado de James I foram marcados por um reforço na luta contra a Igreja Católica na Inglaterra, algo que, como é óbvio, enfureceu os ingleses católicos, dentre eles Guy Fawkes, um fervoroso católico inglês que tinha lutado na Guerra dos 8 Anos ao lado da Espanha católica contra os holandeses protestantes. Ele sonhava com uma Inglaterra católica, mas para isso era necessário retirar o rei James I do trono. E foi durante uma viagem à Espanha à procura de apoio para sua causa que Guy Fawkes encontrou Thomas Wintour, outro inglês que tinha essa mesma missão e objetivo. Ambos retornaram para a Inglaterra, provavelmente em 1604, onde se encontraram com Robert Catesby, que tinha elaborado um plano para explodir o parlamento inglês, justamente no dia da abertura dos trabalhos da Câmara dos Lordes em 1605, um evento que contaria também com a presença do rei James I. Se esse plano funcionasse, o rei protestante e todo o seu parlamento seriam mortos, abrindo caminho para uma revolução cujo objetivo era colocar a filha católica de James I no trono. O plano de Catesby era concentrar uma grande quantidade de pólvora nas galerias subterrâneas que se estendiam por debaixo da Câmara dos Lordes, que ao ser detonada, levaria à demolição do edifício e à morte de todos os presentes na sessão de abertura do parlamento. No total, Catesby conseguiu recrutar outros 12 conspiradores, incluindo Guy Fawkes, e durante meses procederam à compra e ao armazenamento de grandes quantidades de pólvora. Os conspiradores encontraram um acesso direto pelos esgotos para as galerias subterrâneas debaixo da Câmara dos Lordes, e durante meses acumularam ali a pólvora, cuidadosamente escondida debaixo de uma grande pilha de carvão. Em outubro de 1605, na última reunião dos conspiradores, Guy Fawkes ficou com a missão de acender o pavio da pólvora no início da sessão parlamentar. Mas no final de outubro, poucos dias antes do ataque, programado para o dia 5 de novembro, uma carta anônima foi enviada a um parlamentar inglês alertando para a conspiração. A carta chegou às mãos do próprio rei James I, que ordenou uma investigação completa. E no dia 5 de novembro, no dia da sessão parlamentar de abertura, Guy Fawkes encontrava-se nas galerias subterrâneas, pronto para acender o pavio, quando o local foi assaltado por dezenas de guardas reais, tendo sido imediatamente preso. Os outros conspiradores, liderados por Robert Catesby, seguiam para o norte, com o objetivo de iniciar a revolução após o assassinato do rei James I. Mas quando souberam que Fawkes tinha sido preso antes de explodir o parlamento, fugiram e se esconderam no campo. A população local na região onde se esconderam apoiava o rei James I, e por isso eles foram denunciados, tendo sido perseguidos, com Catesby e alguns outros conspiradores tendo sido executados durante um cerco a uma casa onde estavam barricados. Em Londres, Fawkes era torturado para revelar os nomes dos outros conspiradores, algo que acabaria por fazer após 3 dias de extrema dor e agonia. O julgamento dos 8 conspiradores ainda vivos começou no dia 27 de janeiro de 1606, com o veredito tendo sido pronunciado em poucas horas, com todos tendo sido condenados por alta traição. Nessa época, a pena para esse tipo de crime era uma morte horrivelmente dolorosa, e que envolvia a decepação dos genitais com o indivíduo ainda vivo, o desmembramento das extremidades do corpo e, após a confirmação da morte, a decapitação, com a cabeça e outras partes do corpo sendo em seguida espalhadas pela cidade em locais bem visíveis.
E nesse dia, 31 de janeiro do ano de 1606, Fawkes era o último dos condenados a ser executado, tendo assistido horrorizado ao esquartejamento de outros 3 conspiradores. Mas quando Fawkes começou a ser levado para o local da execução da sua sentença, conseguiu escapar dos guardas e se jogou de uma elevada altura, quebrando o pescoço e morrendo de imediato, para a grande consternação das autoridades locais, que assim não conseguiram cumprir a sentença. Mesmo assim, o seu corpo foi esquartejado e decapitado, e partes do seu corpo foram espalhadas pela cidade. Para festejar o fracasso da conspiração, a coroa britânica ordenou que o dia 5 de novembro fosse comemorado por todo o reino, uma tradição que persiste até os dias de hoje, com fogueiras e shows de fogos de artifício por toda a Inglaterra. Também costumam produzir um boneco representando o Guy Fawkes, que é arrastado pelas ruas das cidades e no final é queimado numa grande fogueira. Nesse momento, costuma ser recitado um breve poema que diz o seguinte: Remember, remember the 5th of November, the gunpowder, treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. No final dos anos 80, Alan Moore e David Lord lançaram a graphic novel V for Vendetta, mostrando um mundo devastado por uma guerra nuclear e uma Inglaterra fascista, liderada por uma ditadura brutal e opressora. Nesse universo, surge uma figura que tenta derrubar o governo e que aparece sempre com uma máscara representando Guy Fawkes, já que o seu objetivo também é o de destruir o parlamento britânico numa grande explosão. Essa graphic novel foi adaptada para o cinema em 2006. Essa representação de um justiceiro que luta pela queda de um governo opressor passou a ser muito utilizada recentemente, se transformando quase num ícone político e cultural, uma espécie de anarquismo pós-moderno. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!